amores, bem-vindos a mais um vídeo e hoje bora falar sobre o perdão. Na Bíblia há muitos exemplos do perdão. O maior exemplo que a gente tem é quando Jesus morreu na cruz por nós, não é? Mas antes que ele morresse, há muitas histórias sobre o perdão relatadas na Bíblia que nós podemos atentar para elas porque são casos que nós nos podemos identificar, são coisas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Também podemos aplicar a cruz, mas são coisas que são mais práticas para nós. São coisas onde Jesus demonstrou o perdão, mesmo demonstrar em cada exemplo, dar um exemplo de cada área da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre as 3 curas de um paralítico. As 3 curas de um paralítico. Malta, é assim, na Bíblia há vários paralíticos que foram curados, tá? Não é só este que foi curado que eu vou falar, mas este que eu vou falar teve exatamente 3 curas que foram incríveis. Eu acho que Jesus sabia que ele precisava disso e curou de 3 formas diferentes para que nós também pudéssemos ser curados através da história deste homem. Então, a história que nós vamos ver hoje está em Mateus 9, de 1 ao 8, que diz: E, entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer perdoados te são os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então, nós vemos aqui 3 curas. Eu não sei se vocês estão a ver o mesmo que eu, mas eu já vos vou explicar o meu ponto de vista. Esta é a história de um paralítico que foi levado até Jesus, claro, porque ele não podia ir sozinho, não é mesmo? Mas ele chegou lá e, no contexto social daquela época, um paralítico era muito desprezado. Muito provavelmente ele ficava na rua a pedir esmolas. Porquê? Porque eles eram marginalizados. Eles viviam à margem da sociedade, à beira da sociedade, ninguém lhes dava valor, toda a gente achava que eles eram paralíticos porque eles tinham pecado ou que alguém tinha alguma deficiência porque tinha pecado. Enfim, aquele homem era o mais desprezado de todos os homens, entendeu? Mas quando ele foi levado a Jesus, nós vemos que logo no segundo versículo deste capítulo, no versículo 2, há 2 curas que Jesus realiza na vida daquele homem. A primeira cura é a cura emocional. Deu-lhe um sentido de ter uma família quando ele disse filho. Só aí, porque muitos de nós não nos sentimos parte de uma família. Muitos de nós estamos inseridos num contexto onde talvez somos desprezados, onde talvez não nos sentimos tão à vontade para partilhar as nossas ideias, para partilhar as nossas emoções, para partilhar até aquele sentimento de fraternidade, de paternidade. Nós não sentimos que temos uma família em concreto. Mas Jesus, quando olha para esse paralítico que era desprezado, que não tinha família, porque ele provavelmente era sozinho na vida, e o chama de filho, deu a este paralítico a conhecer uma família que ele não conhecia antes, uma família espiritual que ele não conhecia antes. Embora a cura tenha sido emocional, a família é espiritual. Porquê? Porque Jesus apresentou o reino dos céus a esse paralítico. Porque o reino dos céus não é sobre nós termos o mesmo sangue, nós sermos irmãos nascidos de uma mesma mãe. É sobre nós sermos irmãos em Cristo e entendermos que todos nós fomos resgatados de algo que precisávamos ser resgatados. Até quem cresceu na igreja é preciso ter alguma cura, sabem? Porque todo ser humano se frustra, todo ser humano se magoa e todo ser humano precisa ser curado. Então Jesus deu-lhe a conhecer essa nova família. Jesus deu-lhe a conhecer o facto de ele ter um reino que era dele.
uma posição que era dele, que ele ainda não sabia que tinha essa posição. Porque todos aqueles que confessam a Jesus e que têm Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, são filhos de Deus, tá? São filhos de Deus. Todos eles. Essa é a nossa identidade em Cristo. Agora, ele não sabia. E Jesus deu-lhe a conhecer. Jesus disse, olha, se tu me aceitares, tu és filho de Deus. Entende? Por isso é que Jesus chamou o paralítico de filho, para dar-lhe a conhecer uma família que ele não tinha e que agora ele tinha a oportunidade de ter essa família. Assim que ele disse filho, o versículo continua. Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Sabem, esta foi a segunda cura que Jesus lhe deu, porque nós não sabemos se as pessoas lhe diziam, ai, tu és paralítico porque pecaste, ai, deve ter pecado a tua família. Nós não sabemos se ele se culpava, não sabemos se a sociedade o culpava, nós não sabemos como era o estado emocional daquele homem, nós não sabemos como era o contexto onde ele vivia, não sabemos se ele estava constantemente a ser acusado, não sabemos se ele se acusava interiormente. E é importante Jesus tê-lo curado porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, Jesus, quando olhou para ele e disse tem bom ânimo, Jesus podia ter apenas olhado para o lado exterior desse homem, porque muito provavelmente aquele homem demonstrava não ter muito ânimo ou demonstrava não ser muito feliz, mas Jesus viu o seu coração e disse, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Para além de encontrares uma família, eu vou curar o teu lado emocional. Eu vou curar o teu lado emocional e o teu lado espiritual, para que tu vivas uma vida plena. Mesmo que tu saias daqui sem a cura física, tu podes sair daqui com uma vida plena, porque o teu lado emocional e o teu lado espiritual já foram curados. Então, Jesus disse, perdoados são os teus pecados. Então Jesus disse-lhe logo, olha, estás perdoado, tá? Vai, vive em paz, vai, não peques mais. Então ele deu-lhe esse perdão porque receber o perdão é tão bom, liberar o perdão é tão bom. Sentir que somos amados e perdoados por Deus é um sentimento de amor, é sentir que somos amados por alguém. Terceira cura, cura física. Ah, Belinha, mas por que é que aconteceu a cura física do homem? A cura física aconteceu nada mais nada menos porque estava toda a gente a dizer, nossa, mas quem é esse que perdoa pecados e cura pessoas? Quem é esse? Não sei o quê, que ele blasfema, não sei o quê. Mas Jesus disse, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Sabem, Jesus podia ter continuado a sua vida sem ter feito isso que ele fez. Jesus poderia não ter provado aos homens que ele tinha poder para perdoar pecados, porque ele não precisava provar nada para ninguém. Mas ele mostra-nos que nós estamos errados para nós podermos evoluir, tá? Evoluir mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para tudo. Então Jesus podia ter continuado, tá? Querem acreditar, querem, não querem, não me importa. Mas Jesus fez questão de mostrar que eles estavam errados, não é mesmo? Porque Jesus precisou demonstrar para aqueles homens incrédulos que ele tinha poder sim, tá? Ele tinha poder sim. É a mesma coisa das pragas do Egito, gente. É a mesma coisa das pragas do Egito. Faraó achava que o Deus dos Hebreus não tinha poder nenhum. Foi lá, Deus lhe mandou as 10 pragas relacionadas com os deuses deles e com a sequência do reino, né, com o filho do faraó, para provar que eles estavam o quê? Errados. Eles estavam a subestimar Deus. Pois é, aqui também. Estavam a subestimar Deus. Então, peraí. Jesus curou aquele homem foi um exemplo de fé para todos nós. Foi um exemplo de que nós podemos ser curados em qualquer área da nossa vida, qualquer área, porque Jesus sabe das nossas necessidades. E ele foi um exemplo de amor, ele sentiu o amor de Deus. Então é isso, amor, espero que tenham gostado deste vídeo. E é isso. Tchau!